Amém, amém, amém. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Amém, amém. Meus queridos, nós vamos hoje dar continuidade à nossa leitura da carta de Paulo aos Efésios. Eu peço vocês para abrirem as suas Bíblias comigo no capítulo 1. Nós vamos ter uma conversa hoje sobre os versículos de 15 a 23. Carta de Paulo apóstolo aos Efésios, o capítulo de número 1, os versículos 15 até o versículo 23. Falando em missões, quando eu estava no seminário, isso há long tempo, né? Um longo tempo aí atrás, nós tivemos a oportunidade de doar um tempo das nossas vidas para um trabalho missionário entre os ribeirinhos do Rio Paraguai. No interior do Paraguai, uma cidade chamada Antequera, era o ponto da missão onde nós ficávamos. Havia um barco que era o Anjo do Rio, esse era realmente o nome do barco, e ele visitava as comunidades ribeirinhas. E nós subíamos e descíamos aquele rio durante vários dias, indo de uma aldeia a outra, de uma comunidade em outra. E certa vez nós chegamos em uma certa comunidade, mas as pessoas que moravam ali, elas moravam muito espalhadas uma das outras na mata. E nós precisávamos ir até essas pessoas para convidá-las para fazermos um culto. Então, o culto era aquele grande momento, nós chamávamos essas pessoas para próximo da barranca do rio, e ali nós fazíamos o culto debaixo de uma grande árvore, junto à barranca do rio, e nós podíamos comunicar o evangelho. Entrando na mata, então, a nossa equipe era uma equipe missionária, estava muito bem munida de alimentação, de roupa, de medicamento. Nós nos achávamos os verdadeiros missionários, né? Estávamos levando o nome de Jesus para aquelas pessoas. Até que chegamos próximo a uma casinha, bem difícil o acesso até ela, porque ficava próximo à beirada do rio, uma choupana já muito precária, e ali havia uma senhora. Ela já não andava, ela também não enxergava, e nós fomos visitá-la. Chegando naquela choupana, ela nos fez entrar, ela só falou, pode entrar. Então o pessoal entrou, a equipe adentrou a casa e perguntamos, olha, nós viemos falar de Jesus e nós queremos saber o que você precisa. Ao que ela respondeu assim, bom, a única coisa que eu preciso, e ela precisava de muita coisa, ela precisava de roupa, ela precisava de alimento, ela precisava principalmente de medicamento. Porque além de ser cega, ela ainda estava com, parece que era uma catarata, uma infecção nos olhos. E ela falou assim, a única coisa que eu peço para vocês é, se vocês puderem cantar uma música comigo, para que eu possa adorar a Deus junto com vocês que são missionários. Você imagina o que aquela mulher fez com o coração de todos nós? Nós nos achávamos missionários e de repente nós nos encontramos com uma verdadeira missionária. Nós estávamos ali para evangelizar e de repente ela começou a nos evangelizar e a mostrar que apesar da precariedade física, apesar da precariedade material, ela havia encontrado alegria e satisfação, um contentamento na pessoa de Jesus, que o simples fato de poder cantar e bater palma era algo significativo na vida dela. Era uma dor não podermos levá-la para participar do culto. Ela queria muito ir, mas como carregar uma mulher daquela numa distância tão grande? Não tinha como. Então nós saímos dali abatidos, nos colocamos na trilha, e enquanto isso a equipe ia conversando, como seria bom se ela pudesse ir conosco, como seria bom se nós tivéssemos a oportunidade de levá-la para participar do culto, ela iria gostar tanto, até que em algum momento, um dos nossos amigos disse, ei, para! E todo mundo parou. O que é aquilo?
E nós olhamos no meio do mato, havia debaixo de uma árvore, no meio do mato, literalmente, uma cadeira de rodas, novinha. Eu nunca vi, além dali, um pé de cadeira de rodas. Alguém já viu? Além dali, eu nunca vi. Mas ali tinha uma cadeira de rodas num pé e estava madurinha. Foi só colhermos e levamos para ela. E levamos para ela, colocamos essa mulher na cadeira de rodas e levamos de volta, ou melhor, levamos ela para assistir o culto na beirada do rio. Foi uma festa, foi uma alegria. Depois ainda tivemos a oportunidade de colocá-la com cadeira de roda em tudo, numa voadeira, né, um barquinho, e levá-la de volta para casa na voadeira. Eu lembro dela indo embora, os cabelos dela ao vento, e a alegria no coração daquela irmã, simplesmente por participar do culto. Nós temos, às vezes, a oportunidade de termos uma alegria constante e perdemos isso, porque nós não conhecemos o nosso Deus. E eu me pergunto por que, às vezes, as nossas igrejas, elas não têm um impacto tão significativo na sociedade, nas nossas cidades. Por que nós não conseguimos fazer tanto alarde a respeito do nosso Deus? Por que realmente nós não estamos conseguindo crescer ao ponto de levar o evangelho genuíno? Porque, como disse bem o Bruno aqui, o que cresce no meio da igreja são essas propostas indecorosas a respeito de prosperidade, a respeito de benefícios materiais que Deus pode criar, ou cura, ou qualquer outra coisa, que não o próprio Deus sendo o nosso maior e rico tesouro. Porque o evangelho da verdade, que apresenta Jesus como sendo o nosso maior tesouro e o nosso maior contentamento, não consegue impactar a sociedade, mas o que consegue são apenas os floreios. O quadro não encanta. O que encanta muitas vezes é a moldura que é colocado nele. Meus irmãos, é a falta do contentamento dos cristãos, da alegria de ser cristão, de um viver, de um cristianismo vivo nas nossas vidas, que tem faltado e fragilizado o nosso testemunho. Nós não temos mais a alegria de dizer, apesar das circunstâncias, eu tenho a Cristo, apesar das minhas dores, eu tenho a Cristo, e porque eu tenho Cristo, eu tenho tudo que eu preciso para ser feliz, para ter contentamento e satisfação. É isso que Paulo, ele está trabalhando na carta aos Efésios. Por isso, eu quero convidar você a ler esse texto e conversarmos sobre ele à medida que nós vamos lendo. Efésios, versículo 15 e 16, diz assim: por essa razão, desde que ouvi falar da fé de vocês, que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. O que você faria se você estivesse passando por uma situação muito difícil, por uma situação muito precária, como dessa mulher que eu acabei de falar agora? Qual seria o seu motivo de oração? Como estaria o seu coração? Se você estivesse numa situação de tamanha dificuldade? Pois é numa situação exatamente parecida com essa mulher que Paulo está passando. Paulo, ele tinha uma doença que, dizem os estudiosos, ele nunca conseguiu vencer, provavelmente uma doença nos olhos, que fazia com que, ou se ele não ficou cego no fim da vida, ou pelo menos dificultou muito a sua visão. E nesse momento, no momento da escrita dessa carta, ele está preso. Ele está na cidade de Roma, em uma casa, aprisionado, com um soldado amarrado a ele 24 horas por dia. Ele teve a sua liberdade cerceada, o seu direito de ir e vir cerceado por causa da pregação do Evangelho. Mas ele não deixa de pregar o Evangelho, mesmo que seja por cartas. E é interessante o espírito de Paulo, porque Paulo agora está orando pelos Efésios.
E é interessante aquilo que motiva Paulo a orar. E a motivação dele orar é que ele ouviu a respeito do amor dos santos pela pessoa de Jesus Cristo. E ao ouvir que aquelas pessoas amavam o Senhor Jesus, ele foi cheio de contentamento, cheio de alegria. Ele está alegre, passando por dificuldades, porque outros estão vivendo bem. Quais são as informações que nós buscamos nesse mundo que estão realmente construindo o nosso interior, construindo a nossa vida de contentamento, de alegria? São tantas informações, nós vivemos em um mundo onde as informações são tão rápidas, algo acontece do outro lado do mundo, em questão de minutos já está chegando aqui. Os estudiosos dizem que uma criança hoje de 6 anos tem mais informação do que o imperador romano no auge do seu império. Irmãos, isso quer dizer que são muitas informações sendo recebidas, mas nós precisamos aprender a filtrar aquilo que de fato vai gerar em nós alegria e contentamento, e que não vai roubar de nós o nosso verdadeiro motivo de alegria. O que de fato alegra o seu coração? O que de fato traz prazer ao seu coração é ouvir testemunhos como nós ouvimos hoje a respeito de missionários, do avanço do Evangelho chegando à vida de pessoas que estão tendo as suas histórias quebradas por causa do pecado, do aprisionamento do pecado, estão ainda sendo reféns e escravas de Satanás, mas o Evangelho está se expandindo, está chegando, está libertando muitas pessoas. É isso que alegra o seu coração? São pessoas do outro lado do mundo que nunca ouviram falar do Evangelho, mas alguém se levantou e fez a tradução apenas de um versículo da Bíblia e entregou para alguém, para que ele tivesse acesso a apenas uma pequena porção das Escrituras. Isso alegra o seu coração? O que alegra o seu coração são as informações a respeito de como o seu partido político está andando, como ele está caminhando, como anda a balança econômica brasileira. O que realmente traz alegria ao seu coração são questões temporais, sazonais, ou são questões eternas e perenes? O que de fato está motivando você? Paulo era motivado por questões espirituais eternas. E isso fazia Paulo orar. Porque quando nós somos motivados por questões eternas, porque quando os nossos olhos estão fixos nas questões eternas, o que nos resta fazer é orar, é dobrar os joelhos, é querermos conhecer a Deus na pessoa de Jesus Cristo, é buscá-lo nas Sagradas Escrituras, é conhecer o contentamento e a alegria que vem só dele. E quando uma pessoa passa a conhecer mais de Jesus, nós somos cheios de alegria, porque a alegria do Senhor, ela tem a necessidade de ser compartilhada. Ninguém fica alegre no Senhor sozinho. Ela é uma alegria que deve ser compartilhada. Mas pelo que Paulo está orando? Veja o versículo 17. Eu peço a Deus, que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Veja, no início do capítulo, Paulo já tinha dito que os efésios já tinham recebido todas as bênçãos de Deus nas regiões celestiais. É como se eles tivessem recebido um grande depósito, uma grande herança, e que já foi garantida a eles. Eles haviam sido predestinados, eleitos, adotados, e eles haviam recebido uma gratificação de Deus, que é a garantia de Deus que seremos salvos, que é o Espírito Santo. Mas agora Paulo está orando. Se pudermos querer algo a mais, nós podemos querer isso. Conhecer mais a respeito de Jesus Cristo, através da sabedoria, do pleno conhecimento dele. Se nós precisamos de algo a mais, é continuar a conhecer a Deus. Esse espírito de sabedoria e de revelação é a capacidade de entender, de aproveitar, de se alegrar e de compartilhar tudo aquilo que nós já recebemos de Cristo, de conhecer Deus verdadeiramente. Essa palavra
pleno conhecimento, é uma palavra só no grego, pleno conhecimento, ela tem a ver não com conhecimento intelectual, mas tem a ver com conhecimento experimental. É um conhecimento de intimidade, é aquele conhecimento quando o marido, ele entra nas núpcias com a sua esposa. Os dois vão se conhecer agora intimamente. É esse tipo de conhecimento que agora Paulo quer que nós tenhamos. Não é mero conhecimento teórico. Você pode passar 50 anos em uma igreja, você pode estudar teologia por 20, 30, 40 anos, e você pode ainda não conhecer a Deus. E você pode ainda não ter essa experiência de conhecê-lo como totalmente satisfatório, totalmente prazeroso, totalmente alegria. Você pode ter 10 mil encontros sexuais, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter viagens luxuosas e deslumbrantes, conquistas pessoais de qualquer ordem, mas se você não conhecer Jesus, você ainda não conheceu a verdadeira alegria e contentamento que somente Ele pode nos dar. Somente em Cristo nós podemos de fato ter essa verdadeira satisfação e contentamento que preenche o nosso ser e o nosso coração. Jesus, irmãos, Ele é deslumbrantemente santo, bondoso, gentil, fiel, amoroso, forte e eternamente sábio. Ele está sempre fazendo o melhor para o seu povo. Ele está sempre fazendo o melhor para todos nós. Mesmo quando nós não entendemos os propósitos dele. Mesmo quando a vida tem algum revés, alguma situação difícil, como estava acontecendo com Paulo, nós podemos encontrar nele alegria e satisfação, porque ele é eternamente prazeroso para todos nós. Paulo, como eu disse, estava preso. Paulo, ele morreria logo depois de algum tempo, justamente por uma ordem do imperador. Ele seria solto dessa casa, iria fazer alguma viagem ainda, mas logo depois ele seria preso na casa de Carpo, seu amigo, e depois ele voltaria para Roma e ficaria numa masmorra, e lá ele teria decretado a sua morte através da decapitação. Mas mesmo assim, Paulo confia tanto em Deus, Paulo desfruta tanto dessa intimidade com Deus, que ele é capaz de escrever a sua última carta, que é 2 Timóteo, no capítulo 4, ele fala: Timóteo, eu estou sendo oferecido por sacrifício de libação, ou seja, vão me matar, Timóteo, mas eu posso te dizer uma coisa: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, e eu guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada. Eu tenho uma esperança, eu tenho uma herança, eu tenho um lugar para onde ir, um alguém para onde ir, que é o Senhor Jesus. E é por isso, Timóteo, que eu estou indo para Ele com alegria. Mas não sou só eu, não. Todos aqueles que amarem a sua vinda estão indo para esse mesmo lugar. Então nós podemos sim, podemos ter conhecimento a respeito de Deus, mas também podemos ter um conhecimento vazio. Como nós podemos ter conhecimento de Deus sem conhecer Deus intimamente? Como? Irmãos, o conhecimento, quando você sabe, por exemplo, algo sobre Deus, até com uma certa profundidade, mas você não se submete a Deus. O seu coração não é transformado por Deus. Aquilo que você sabe, quando não produz transformação, não é conhecimento verdadeiro. O conhecimento na prática, ele mostra que de fato é o conhecimento verdadeiro. Jesus vai dizer: olha, aqueles que me amam, esses ouvem a minha palavra e as praticam. Então o conhecimento, ele precisa ser prático, ele precisa ter concretude, ele precisa tomar forma na nossa vida e na vida do outro. É isso que Paulo está pedindo. Eu oro para que vocês tenham essa experiência genuína, com o evangelho genuíno, que entre na vida, gere alegria, satisfação e transformação. Mas ele vai dizer, veja os versículos 18 e 19, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos,
e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Ele está orando para que Deus iluminasse os olhos do coração. Você não sabia, né? Mas seu coração tem olho. E aí está pedindo, olha, ilumine os olhos do coração. Coração aqui, na verdade, é a sede do nosso entendimento, da nossa razão, das nossas emoções. O que ele está pedindo é que o Evangelho ele entre e faça com que você perceba Deus, conheça Deus, entenda Deus com tudo que você é. Com as suas emoções, que você entenda Deus com a sua razão. Deus não pode ser apenas um objeto do tubo de ensaio, que você coloca ele nos seus estudos, disseca e entende algumas características dele. Mas também Deus não é apenas uma força que atua fazendo você ter acessos emocionais, como acontece em muitas igrejas hoje. Deus precisa ser conhecido por nós por completo. Isso significa que nós precisamos, ao termos os nossos olhos iluminados, os olhos do coração iluminados, termos um verdadeiro entendimento a respeito da pessoa de Jesus. Mas ele também diz, conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Nós precisamos saber para o que fomos chamados. O cristão não conhece as esperanças, o cristão que não conhece a esperança para a qual foi chamado, ele vive neste mundo para este mundo. Ele não vive neste mundo para a eternidade. E o cristão ele é chamado para viver nesse mundo como se já estivesse almejando, ansiando pela eternidade. Os nossos olhos não estão fixos nesse mundo, os nossos olhos não estão voltados para as conquistas que nós temos nesse mundo, mas eles precisam prioritariamente estar voltados para aquilo que Cristo já conquistou para nós e por nós nos céus. Nós temos toda uma eternidade pela frente. Esse tempo aqui, esse processo, essa jornada nesse mundo, ela é rápida, ela passa. E como diz o Eclesiastes, o Correlê, que é o escritor do Eclesiastes, a vida é vento. Ela passa e passa rápido, ninguém segura, ninguém sabe para onde vai, para onde vem, ela dá suas viravoltas e ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Mas a pessoa que ela realmente não conhece o Senhor, ela atua nesse mundo, explorando esse mundo, não transformando esse mundo. Ela quer tirar desse mundo prazer, ela quer tirar desse mundo as suas grandezas, ela quer crescer, ela quer ser famosa, ela quer se tornar um alguém nesse mundo. O grande problema é que você pode ter o seu nome conhecido e estampado nas capas das revistas nesse mundo, mas o que importa de fato é o seu nome estar escrito no livro da vida. Se você ganhar toda a fama e ter o seu nome como o nome mais conhecido do mundo e não ter o seu nome escrito no livro da vida, não valeu a pena. A pessoa que vive para esse mundo sem conhecer a Cristo de fato, ele espera que a sua felicidade venha das coisas desse mundo. Ele não entende que toda a felicidade já lhe foi dada e está guardada, completamente guardada, selada e disponível para ele na eternidade. Mas não é que nós vivemos essa experiência de alegria apenas no pós-morte ou no pós-vida, mas é que a experiência de nos sentirmos satisfeitos, alegres, cuidados por Deus, começa aqui e agora, do lado de cá das cortinas da eternidade. É aqui que nós precisamos manifestar verdadeiro contentamento em Deus. As riquezas da sua gloriosa herança nos santos, é isso que ele vai dizer. Eu quero que vocês conheçam isso também, as riquezas da sua gloriosa herança nos santos. O que ele quer dizer com isso? Essa não é a sua herança, não é a minha herança. Ele está falando da herança de Deus. Olha que interessante. Antes ele estava falando que nós temos uma herança gloriosa. Mas agora, o Paulo também está dizendo, Deus também tem uma herança. E essa herança é nos santos.
Paulo quer que os crentes entendam que eles são preciosos para Deus. Da mesma maneira que você olha para Deus e tem em Deus toda a expectativa da sua herança, Deus olha para nós e Ele tem amor por nós, Ele tem prazer por nós. Nós também, a igreja de Deus, é a herança de Deus. Você já imaginou isso? Deus anseia por nos ter com Ele e desfrutar de relacionamento conosco. Não porque Ele precisa, claro que não, mas simplesmente porque Ele é amor e Ele resolveu estender amor a cada um de nós. Nós somos uma herança rica e gloriosa por Deus. Pensa no valor que Deus está dando a cada um de nós, valor que o mundo não dá, valor que às vezes as pessoas não dão, mas Deus, Ele tem dado um valor eterno a você. Um valor que custou o sangue do Filho dele. É isso que Cristo conquistou na cruz. E está trabalhando em nós até hoje, por meio do Espírito Santo, para nos entregar ao Pai, como uma igreja gloriosa, para a glória dele. Nós somos uma herança gloriosa. Por quê? Porque Deus está trabalhando em nós, porque Cristo está trabalhando e morreu por nós, porque o Espírito está agindo em nós para nos entregar a Ele mesmo, de forma gloriosa. Mas veja, ele vai dizer também, a incomparável, quero que vocês conheçam também, a incomparável grandeza do poder, do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Aqui, quando nós lemos, assim, de bate-pronto, nós pensamos assim, Paulo, você tem um problema aí, Paulo, de escrita. Você tem um problema de português. Você está com um probleminha aí, Paulo, de pleonasmo. Como assim, Paulo, esse negócio que você quer que eu conheça a sua poderosa força? Espera aí, Paulo, se é força, é poderosa. E se é poderosa, é força, né? Não precisa usar essas duas palavras. É mais ou menos aqui no nosso português. O que é um pleonasmo? É subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. Né? A gente tem esses vícios de linguagem. Por exemplo, a gente às vezes usa assim, olha, você viu? Esse aqui é o elo de ligação. Se é elo, irmãos, é de ligação. Se não liga nada, não é elo, é argola, não é verdade? Então, elo tem que ser de ligação. Para uma argola ser promovida a elo, ela tem que ligar alguma coisa, não é verdade? A gente fala assim, olha, nós estamos acabando a obra, já está no acabamento final. Irmão, se é acabamento, é final. Mas a gente usa, né? Essas coisas, nós falamos dessa forma. Eu tenho certeza, por exemplo, que você já ouviu assim, eu tenho certeza absoluta. Irmão, se você tem certeza, é absoluta. Senão você não tinha certeza, não é verdade? Ela é absoluta, são algumas coisas que nós falamos. Uma interessante também. Com certeza você já usou. Lá em casa está com uma goteira no teto. Irmão, se é goteira, é no teto. Porque se é na parede, escorre, se é no chão, é poça. Não é verdade? Então, a gente usa, e Paulo parece estar usando esse mesmo erro que nós temos. Mas não. O que Paulo quer salientar aqui é que o poder de Deus extrapola toda a nossa capacidade de compreensão. Deus é absurdamente poderoso. Deus e o seu poder vai muito além da nossa capacidade de compreender o que Ele pode fazer. E Ele está dizendo, eu quero que vocês entendam o poder dEle para com vocês. E qual é o tipo de poder de Deus que Ele manifestou para cada um de nós? Às vezes nós nos deslumbramos pelo poder de Jesus quando Ele fala para o cego, eu quero que você veja. Ou então, para o leproso, eu quero que você seja limpo. Ou então Ele fala para Lázaro, Lázaro, vem para fora. E o Lázaro, depois de 4 dias morto, ele sai, vivinho da Silva. Nós ficamos deslumbrados com isso, com o coxo que volta a andar, com o paralítico que volta a andar. E tudo isso é manifestação do poder de Deus. Mas para nós, o verdadeiro poder de Deus é quando Ele age em pecadores e transforma a realidade desses pecadores.
pessoas que antes eram destinadas à condenação, cada um de nós aqui, por amor, se tornam salvos. Deus transforma pessoas espiritualmente mortas em pessoas espiritualmente vivas. Isso é poder. Deus transforma inimigos dele em filhos dele. Isso é poder. Deus mata na beira de um barranco no interior do Paraguai. Ela nos ensinou isso. Que quando você está cheio de Deus, de satisfação em Cristo Jesus, o que mais te interessa não são os benefícios que os outros trazem para você, mas é a capacidade que você tem de convidar outros para a santa celebração. Vamos adorar a Deus, vamos celebrar a Deus, vamos cantar a esse Deus vivo. É isso que Paulo está querendo, que eles conheçam mais a Deus e rendam a esse Deus mais glória ao seu nome. Veja os versículos 20 e 21. Diz assim: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa se mencionar, não apenas nessa era, mas também na era que há de vir. Como Deus também demonstrou todo esse poder, e esse poder amoroso por nós. Não é porque Ele nos dá bênçãos, não é porque Ele realiza os nossos desejos e os nossos sonhos, não é porque Ele nos dá saúde ou porque Ele nos priva de problemas. Tudo isso é graça dEle sim, mas o amor dEle, o seu poder para conosco é demonstrado no fato de que Jesus veio a esse mundo. Ele andou entre nós, Ele tomou o nosso lugar na cruz e Ele pagou a dívida que era contra nós, para que nós pudéssemos ser salvos e para que nós pudéssemos desfrutar dele eternamente. Como Deus manifestou o seu poder em Cristo, ressuscitando Cristo Jesus dentre os mortos, colocando Cristo à sua direita, como campeão de Deus, como campeão para cada um de nós. Ele é o nosso campeão, dando a Cristo o governo, o reinado sobre todas as coisas. Quando ele se dizer que ele se
Ele vai se assenhorear da minha vida, do meu coração. Ele precisa se assenhorear da sua vida, do seu coração. Ele precisa ser o rei das nossas vidas. Só assim nós realmente fazemos parte desse reino e poderemos desfrutar da alegria desse reino. E não é só para o nosso tempo, é para o tempo passado, o próprio tempo de Paulo, mas também para o tempo futuro. Quanto mais nós vivermos pela graça de Deus, quanto mais nós vivermos contentes em Deus, mais as outras pessoas vão ser inseridas nesse contexto e vão querer amar a Deus juntamente conosco. Quanto mais insatisfação nós tivermos, quanto mais nós formos frios na fé, quanto mais nós formos apáticos na nossa fé, menos as pessoas vão querer o Cristo que nós temos. Menos as pessoas vão querer a experiência de fé que nós temos. Por quê? Porque a nossa experiência de fé não apresenta diferença da insatisfação que há no mundo. Quanto mais nós entendemos a glória de Jesus, o seu poder, quanto mais nós entendemos o quão satisfatório Ele é, o quão glorioso Ele é, o quão amoroso Ele é, mais, irmãos, nós vamos ter segurança, alegria e satisfação. Mais os povos vão ter alegria, segurança e satisfação. Eu sei, você tem problemas, eu tenho problemas. A vida nesse mundo quebrado é cheio de problemas, sim. Mas veja, você quer uma família diferente? Você precisa de uma vida diferente? O resultado para tudo isso, para alcançar tudo isso, não é um milagre de Deus. O resultado, ou melhor, a solução para tudo isso é uma profunda dedicação sua para ter Cristo como Senhor no seu coração, se assentando no trono do seu coração. E tudo isso começa a mudar por causa do poder que há na pessoa de Jesus Cristo. Versículos 22 e 23 terminam da seguinte forma: E Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Ele começa uma ilustração, a ilustração do corpo de Cristo. O que ele quer dizer ao nos chamar de corpo de Cristo e de Cristo como nosso cabeça? Em primeiro lugar, se Ele é o cabeça e nós somos o corpo, isso quer dizer que nós estamos debaixo do controle dEle. Ele controla todo o corpo. A cabeça controla todo o corpo. Mas também quer dizer que nós estamos ligados a Cristo em um relacionamento íntimo, inseparável. Assim como a cabeça é inseparável do corpo, nós estamos nesse relacionamento íntimo com Ele e precisamos desfrutar disso. Mas também quer dizer que a igreja é o prolongamento da encarnação de Cristo no mundo. Que Cristo, depois de ter ressuscitado, assentado à destra de Deus Pai, é percebido no mundo através da minha vida, da sua vida. Cristo é visível no mundo hoje por meio da igreja. Cristo age no mundo hoje de forma ordinária por meio do seu povo. O mundo e a nossa cidade só podem conhecer mais a respeito de Jesus através das nossas vidas transformadas, alegres, satisfeitas, em completa submissão ao Rei da Glória, Cristo Jesus. O que nós podemos concluir com isso, irmãos? Primeiro, aprenda a importância da oração. Porque a oração vai levar você a ter esse relacionamento íntimo, a compreender quem Deus é, a ter essa intimidade pessoal com Jesus, com a pessoa de Deus. Pratique a oração. Não ache que a oração é algo inútil. E também não fale a respeito da oração como se você orasse o suficiente. Porque você não ora, eu tenho certeza. Porque eu não oro o suficiente. Eu sei que você também não ora o suficiente. Sempre podemos um pouquinho mais. Sempre devemos um pouquinho mais. Então pratique. Pratique a oração. Sabe, de verdade, com profundidade. Tire tempo com o Senhor. Se alegre em Deus.
Se alegre naquilo que Ele fez por você na pessoa de Cristo Jesus. Quando o coração estiver abatido, se lembra do que Deus fez em Cristo Jesus e do poder dEle ministrado a você, dEle ter colocado você como a herança dEle, como objeto do amor dEle. Porque Deus resolveu, contrário a todas as possibilidades, nos amar. Ele não nos ama porque nós somos amáveis. Ele nos ama porque Ele é amor. E isso faz toda a diferença. Tenha prazer na igreja. Tenha prazer de ser igreja, de estar na igreja, juntamente com os irmãos. Todos esses irmãos amados por Deus, com suas dificuldades, com seus erros, com as suas falhas, mas todos amados por Deus. E se disponha a mostrar cada vez mais Jesus ao mundo. Jesus, a nossa cidade de Cascavel. Seja você um instrumento de Deus, uma manifestação, uma extensão da encarnação de Cristo na nossa cidade, para que a nossa cidade possa ter o verdadeiro contentamento do Evangelho, a verdadeira alegria, se alegrar em Deus e em Cristo Jesus, por quem eles são, e não pelas possibilidades daquilo que Ele pode realizar nas nossas vidas. Precisamos amar a Deus mais do que amamos a esse mundo. Precisamos amar a eternidade mais do que amamos a esse tempo. Nós precisamos encontrar a verdadeira alegria e satisfação para vivermos um cristianismo vivo. Amém? Amém, amém.